como se diz, esse final de semana para mim foi punk. O que é isso? Nem sei o que é isso, mas foi punk. Ai, gente, às vezes a gente passa uns final de semana punk, né? Ai, Jesus, só a tua graça, né, Carlinhos? Eu fui aniversário, fui enterro, só faltou um casamento. Aconteceu de tudo. Mas Deus, né, sabe o que é o melhor. Eu quero trazer uma palavra que eu creio que não é coincidência, né? A palavra que eu trouxe hoje lá no velório, lá no enterro. Porque não é coincidência. Eu estava ontem à noite, o pastor Silvio ligou para mim, já era perto da meia-noite, que, né, faleceu o pai do Eduardo, né, o sogro da irmã Rita aqui, e eles queriam que levasse, né, que nós levássemos uma palavra lá, né, os pastores levassem uma palavra lá, alguns dos pastores. O pastor Silvio tinha compromisso aqui de oração, o Mori também tinha. Eu disse para o Calinho, liguei para ele: Calinho, vamos lá então. E tinha que ser às 9 horas, porque esse senhor, ele toda a vida foi muito católico, tá? A família toda, mas a Rita ficou esses últimos dias com ele, ministrou Jesus para ele lá no hospital, e ele, né, acabou ali confessando, aceitando. Então ele veio a falecer. E aí, né, vai acontecer o cerimonial católico às 10, então eles pediram para a gente ser mais cedo, teria que acabar mais cedo para não atrapalhar, e, né, enfim. Então tinha que ser às 9 horas. Falei: Carlinhos, então vamos. Eu levantei 8 horas, né, 7h30, e o telefone tocou de uma pessoa, pedindo para mim, né, se ela era possível, ela queria vir de manhã na minha casa. Queria vir agora, né, hoje de manhã, queria vir: pastor, eu preciso ir, pastor Tony, eu preciso ir conversar com o senhor, com a pastora, eu preciso pedir perdão, retratar, né, uma situação que aconteceu aí há alguns anos, uma pessoa aqui. E ela falou: eu estou numa situação muito difícil, eu quero ir aí. Eu falei: não vai dar, né? Ela: não vai dar, agora não vai dar, né? Pode ser à tarde, então eu vou até na sua casa, mas agora, porque eu vou fazer um culto fúnebre, né? Vou ter lá fazer um culto. Ela falou: não, pastor, porque eu estou num momento muito difícil da minha vida, está acontecendo tanta coisa, e eu sei, né, que eu errei, né, que eu fiz coisa errada, que difamei, né, que enfim, e eu sei quanto isso pesa, né, eu tenho esse entendimento, fechei meu coração, mas o Espírito Santo me alcançou, e eu quero acertar porque eu não sei o dia de amanhã. Eu falei: graças a Deus, irmã, que o Espírito Santo ainda alcançou seu coração, e fez isso. Então vamos fazer o seguinte: eu vou aí. Tu vem aqui? Vou sim, vou aí à tarde com a Norma, mas agora de manhã eu tenho um compromisso, né, que eu vou lá fazer. E eu cheguei lá, né, e nós estava lá bastante pessoas, 99% tudo, né, católicos lá. Só estava eu, Calinho, Eduardo, a Rita ali, alguns irmãos ali, o William, estavam ali. E aí começamos, né, eu trouxe uma palavra, assim, porque eu entendi alguma coisa ali de manhã, antes de eu sair, aquela situação, aquele telefonema. Deus queria falar com aquele povo, queria falar comigo, queria falar. E aí eu levei a palavra lá. Mas assim, o que achei interessante, o Calinho estava lá, está aí, né, assim, o impacto que aconteceu ali, depois da palavra, algumas pessoas vieram me procurar. Teve um lá mesmo, um enfermeiro lá, que ele pegou a caneta e queria saber onde estava escrita a passagem, que disse assim, que ele leu a Bíblia tantas vezes e nunca viu dessa forma, e ele queria, disse assim: eu preciso refletir mais, o que o senhor falou foi muito, eu sou católico, o senhor falou, continue católico, irmão, deixa Deus fazer a obra. E aí falei para ele, daqui a pouco, saindo lá fora, outra pessoa me parou lá, queria dizer assim: olha, né, o que o senhor falou ali, despertou algo em mim. Eu sei que isso é o Espírito Santo, gente, a palavra vai e o Espírito faz a obra. E aí eu comecei a refletir, né, eu disse: poxa, isso aqui, né, às vezes eu falo na igreja, mas a gente fala e às vezes não é esmiuçado, não é falado, e às vezes passa desapercebido. Então eu queria falar para vocês aqui o que foi ministrado. Está ali em Romanos, capítulo 8, versículo 35 a 39. Nós vamos fazer a leitura. Eu queria que você prestasse atenção, porque isso aqui é muito interessante, muito forte mesmo, né, para nós cristãos, né? Para nós que tivemos a revelação do amor de Deus em Cristo Jesus, né? Diz assim, ó, no 35 a 39, esses 4 versículos, diz assim: quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo,
ou a espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, e nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer criatura poderá nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Amados, aqui é interessante aqui, o apóstolo Paulo, escrevendo uma carta aos romanos, né, na época, aos gregos, aos romanos, um povo muito culto, muito inteligente, né, um povo que tinha que chegar num outro nível de conversação, então tinha que fazer esse povo pensar. Isso era uma cultura já romana, cultura grega, que a maneira deles fazer a pessoa, ela tinha que ser questionada e pensada. E Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, ele começa com uma pergunta, dizendo, olha, quem vai nos separar? Quem nos separará? É uma pergunta. E existe uma lógica, né, tão natural. Se eu faço uma pergunta aqui para a irmã Otília, eu faço uma pergunta para ela, qual é a lógica? Eu faço a pergunta, qual é a lógica? Eu esperar uma resposta, correto? Eu faço a pergunta, você espera uma resposta daquela pessoa, conforme a sua pergunta, né, de determinado assunto. E aqui, Paulo ele faz uma pergunta, quem nos separará do amor de Deus? Já começou a botar para queimar, né, os neurônios desses homens, do amor de Deus. Porque, na verdade, o homem não conhece o amor de Deus. Nós, sem antes conhecer o amor de Deus, nós conhecemos o amor filos e o amor eros. O amor filos, que é aquele amor sentimental de pai com filho, filho com pai, né? Esse amor de família, de coração, isso nós conhecemos, isso vem, né, desde que entramos como pessoas no mundo, nós conhecemos esse amor, né? Essa coisa que nos prende um ao outro. O amor, né, eros, o amor sexual, o amor entre, né, esposa e esposa, esse amor, né, desejo também. Mas o amor que vem de Deus é um amor diferente, não é esse amor. Então já começa dizendo o amor de Deus, o amor de Cristo. Se você perceber aqui no primeiro versículo, fala o amor de Cristo, mas lá embaixo fala o amor de Deus, porque está dizendo Cristo e Deus é a mesma coisa. Ele está dizendo, olha, se vocês querem conhecer o amor de Deus, é através de Cristo, não tem outra maneira. E esse amor é um amor diferenciado, né? Existe esse amor que vocês já conhecem, já desfrutaram, desfrutam, que é esse sentimento mais humano, esse sentimento mais de alma. Mas existe um amor diferenciado, que é um amor perfeito, porque o nosso amor ainda é imperfeito, nosso amor ainda tem falha, né? Nosso amor ainda tem muita falha, mas o amor de Deus é perfeito, porque Ele é perfeito. E esse amor, ele atinge o nosso espírito, a nossa alma. Esse amor, ele é muito mais grande, muito mais amplo. Então ele já começa a dizer, a questionar um assunto que para eles era desconhecido. Daí ele fala, olha, esse amor é tão grande que nada pode nos separar, né? E quem nos separará? E quando ele faz a pergunta, como falei, tem lógico esperar uma resposta, ele mesmo vai dando as respostas. Se você perceber, ele fala, olha, quem nos separará do amor de Cristo? Daí ele fala, pergunta, daí ele, será? Ele está dando assim uma ajudinha, né? Uma ajudinha dos universitários. Será? Será a tribulação? Amados, quem já não passou por tribulação aqui? Levante a mão, quem não passou por tribulação? Bob, tu não passou por tribulação? Não, quem não passou, Bob não entendeu. Amados, todos nós já passamos por tribulação. Todos nós, alguns estão passando. Alguns já passaram, vai voltar novamente, vem outra. Não se preocupe, porque passamos, vem outra. Tribulação, ninguém vai estar escape, né? Nós vamos passar por tribulação. Aliás, o mundo vai acabar em tribulação. Existe a questão aí, que vai vir a grande tribulação, né? Que está a questão aí se é no meio, no fim, né? Mas vai vir uma tribulação que o mundo jamais conheceu. Que a Bíblia diz que os homens vão desejar a morte, e a morte vai correr dele. Então, tribulação nós passamos, de todas as maneiras, pequenas ou grandes, né? Tribulação está muito associada muito à preocupação, à situação difícil. Quem não passou? Então, daí ele fala angústia. Depois da tribulação ele fala, quem já não ficou angustiado por alguma coisa? Né, amor? Tu vai ficar angustiado. Tu vai ver a Cláudia lá dentro, lá,
né? E agora, nasceu, não nasceu, como é que está? E tu vai ficar ali afoito, ali, né? Aquela coisa. Quem já não passou por algum tipo de angústia? Não é verdade? Eu já passei, meu filho, a primeira vez o Jonas foi para a Europa, ainda novo, 18 anos, o menino nunca saiu, eu para sair desse país levou 50 anos, meu menino agora com 18 anos, eu até ele chegar lá, aquela angústia, a Norma descansa mais do que eu, a Norma consegue, eu não consigo, e a Norma não estava nem aí, mas eu estava angustiado, queria saber se ele chegou bem, eu falei, assim que tu desembarcar lá, tu me entra lá no notebook, me fala lá, eu quero saber como é que você está tudo bem, e fiz ele com a situação, e ele honrou, toda semana nós tínhamos que conversar, porque eu ficava, como pai, às vezes angustiado. Quem já não passou por algum tipo de angústia? Nós já passamos, não passamos? A maioria passaram, quem não passou vai passar. Vai chegar o teu momento da angústia. Então, será angústia? Não, passa, a Bíblia diz que todas as coisas passam. Então, passa a tribulação, ela vem, ela passa. Vem a angústia, ela vem, ela passa. E ele continua. Ou a perseguição, quem já não passou por perseguição? Né? Eu, quando era pequeno, na escola eu passei muita perseguição. Meu Deus, esse tal de bullying, hoje eu entendo que era bullying, para mim lá era perseguição mesmo. Perseguição de todo tipo. Eu tinha até o apelido de coelhinho, não sei porquê. Né? E eu não sei, mas era bullying de tudo que era jeito, perseguição. Uma vez eu tive um episódio, não vou contar aqui, quase matei um. Uma hora estourou lá, dei uma sarrafada, não quase matei lá, por causa que fui muito perseguido lá depois que cresci não foi. Mas quanta gente no emprego não foi perseguido? Esse tempo a minha filha abriu o coração para mim, que eu orei com ela um mês, oramos, e Deus moveu a situação, Deus agiu na situação, mas a minha filha estava sendo perseguida, né? Estava sendo muito perseguida no serviço. Ela falou, pai, não aguento mais. E eu coloquei, abracei ela, e vamos orar, e vamos pedir a graça de Deus, o favor de Deus, para que Deus intervenha nessa situação, e Deus interviu, né? Então perseguição nós passamos, gente, né? Passamos. Às vezes perseguição até de parente, né? Não vou dizer o nome de tipo de parente, mas não precisa, não, passamos perseguição, né? No trabalho, às vezes a inveja, né? No trabalho, a pessoa lá está se sobressaindo, e de repente a pessoa percebe que tu está sendo perseguido. Quem já não passou? Eu passei já, certamente muitos aqui já passaram, mas passaram, amém? Então ele está dizendo, olha, isso aí não separa porque está aí, acontece. Ele continua aqui, dizendo assim, ó, a fome. Olha, gente, eu não sei quantos está aqui já passou fome. Eu, graças a Deus, né, não passei também, mas eu conheço pessoas na minha família que passou fome. E o Bira falou uma coisa aqui, que é outro Brasil, outro país no norte. Eu tive num lugar que até então falava que o maior lugar mais pobre, mais miserável do mundo era a África, que tem gente morrendo de fome lá. Muito difícil, criança morre lá todo dia de fome, não pode, né? Mas tem um lugar aqui chamado Vale do Jequitinhonha, que é a divisa entre Bahia e Minas Gerais. Foi considerado um dos lugares mais pobres do planeta, mais miserável, entende? Então nós não precisamos só pensar na África, aqui perto, nossos patrícios, nossos conterrâneos, nossos amigos, irmãos brasileiros, tem lugar ali terrível. Então fome, mas Deus dá tanta graça. Eu tive nesse vale aí uns 10 dias, e eu me lembro que tem uma fruta lá, eu esqueci o nome da fruta, uma fruta amarelinha. Quem já morou naquela região lá? Eu não sei o nome da fruta, eu sei que tem uma fruta lá, que o pessoal coloca lá num punhadinho de arroz, e você come um pouquinho com aquela fruta no meio, ela libera essa aí, piqui, essa aí mesmo, é amarelinha. Eu sei que você tem as frutinhas amarelas, essa aí. Eu sei que um dia eu comi lá. E eu fui numa casa, a gente comeu, ficou lá uns 10 dias, numa casa bem humilde, e eles deram um arrozinho, não tem carne, nada disso, dá um arrozinho lá bem, e eu comi, e eles botaram aquela no meio, essa fruta no meio do arroz, e você come. Parece que você comeu um boi. Você fica assim, oh, meu Deus, que aquilo dá uma sustância, que você fica o dia todo sem fome. Então eu vejo a graça de Deus ali. A graça de Deus ali nessa situação. Então, tem gente que já passou fome, mas passou. Entende? Passou a fome e passou da fome. Passa. A Bíblia diz que todas as coisas passam. Então Paulo está dizendo, olha, nem a fome. Aí ele continua ainda dando aqui outras dicas. Ele diz, nem a nudez. Né? Nem a nudez. Aí aqui pode ser uma maneira de miserabilidade, né?
né, de questão de não ter mesmo, e questão de cultura. O índio anda nu, né? Muitas partes do mundo tem tribos que andam nu, né? E aí a religião vem e diz que pode ir para o inferno. Claro que lá é uma cultura, uma maneira, e se tem pessoas que a religiosidade tapa tantos olhos, que é um perigo, que ele ora para Jesus não vir quando ele estiver tomando banho, porque ele está pelado, né? Se Jesus vir, ele não vai. Não é nada disso, gente. Nem a nudez nos separará. Ou fazendo sexo, né? Com a mulher. Meu Deus, fazendo sexo eu não vou. O que é isso? Né? A religiosidade faz umas coisas doidas, né? Então, a Bíblia, Paulo está falando, olha, querido, nem a nudez. Não se preocupe. Se você estiver tomando banho lá no rio, estiver nu, não se preocupe, que nem a nudez vai separar você, né? Do amor de Cristo. E ele vai continuando. Daí ele vai dizendo o perigo, né? Nem o perigo, né? Hoje, cidade grande metrópolis, o pessoal sai para trabalhar e pede não mais um anjo, 2 anjos, né? Do lado esquerdo e do lado direito, porque ele não sabe se ele volta, né? Bala perdida, assalto, né? Cidades grandes, então, pequenas já está acontecendo isso, né? Nossa Itajaí aqui já estamos enfrentando toda semana, você vê aí homicídio, suicídio, toda essa desgraça. E Paulo falou que ele passou perigos de assalto, tudo. Então, quem que não passa perigo? Perigo no trânsito, né? Perigo, né? Perigo de todas as maneiras. Nós passamos perigo, né? De assalto, passamos. A espada, né? Uma espada que fala de guerra. Quando fala de espada, está falando tempo de guerra, né? Quantas pessoas foram para a guerra, né? E passaram pela guerra, né? Conheci várias pessoas, passaram um tempo. E aí ele continua, né? Vai dando a dica, ele para aí, e aí ele começa a mudar um pouquinho o assunto, dizendo, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Aí ele está trazendo outro enigma, né? Ali para o romano e para o grego. Mas para aí, ele fala que nem a morte nos separará, quem nos separará do amor de Deus? Ele fala que, daí ele fala que da morte somos entregues o dia todo. O que está acontecendo? Amados, eu tenho entendido, e eu ouvi uma frase que me chamou muita atenção. Nós vivemos para morrer, e morremos para viver. Nós vivemos para morrer, e morremos para viver. Todos nós que entramos nesse mundo, nós vamos passar por essa situação. E eu estava lendo esse dia, eu leio aquele Pão Diário, não sei quem tem o Pão Diário que está lendo, que hoje falava dessa situação, que tinha umas crianças, falava de um homem de Deus, que ele era criança e que ele pegou, e eles queriam enfrentar o maior inimigo deles, e o maior inimigo deles era enfrentar a morte, sabe, era a morte. E como é que eles iam enfrentar a morte? Essas crianças dizem que eles iam lá colher amora, perto de um trilho, e o trem era um monstro, aquele ferro, e eles ficavam bem pertinho do trilho, e aquele monstro vinha, e eles tinham que enfrentar aquele monstro, a morte vinha, aquele monstro de ferro vinha, e eles ficavam perto do trilho, e havia assim aquele monstro com os vagões, passava e a sombra, e eles ficavam ali, com os olhinhos fechados, aquele trilho fazendo barulho, aquele trem, que passava. Daqui a pouco a sombra passava e vinha o sol. Era como uma sombra. A morte para mim e para você é como uma sombra. Ela vai passar. Ela vai vir. Não vamos, mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei, nós vamos passar isso. Como nós vamos passar isso? Como nós vamos enfrentar? Sabe? Então, amados, né? Ele começa a dar umas dicas aqui diferentes. Daí ele vai mais lá na frente. Se você observar no versículo 37, ele diz assim, em todas essas coisas, porém, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Ou seja, toda essa situação, Deus está no controle, Deus sabe que situação e que momento tu está vivendo. E Ele conhece o seu momento, Ele conhece. E quando nós cremos nele, confiamos nele, Ele vai nos dar graça para passar essa situação. Seja qual for, nós vamos passar. A Bíblia diz que todas as coisas, todas as coisas vão passar. Vão passar, e nós vamos passar por essas. Tudo isso que ele mencionou, como eu já falei, alguns já passaram, outros estão passando, outros vão passar novamente, né? Eu me lembro um período da minha vida, 83, que foi terrível. Foi 1 ano e meio que só a graça de Jesus Cristo. Porque se não fosse a graça, né, muitos hoje eu entendo porque se mata, tirou a vida, né? Porque realmente a pressão é tanta que o cara não aguenta. Então, com Jesus, amado, nós somos mais do que vencedor, com Jesus. Ele nos faz mais do que vencedor, porque Ele venceu todas essas coisas, toda essa situação. E aí ele continua, né, no versículo 38, ele
dá a ênfase maior. Aí é onde que ele dá a deixa mesmo para os caras começar a refletir e meditar. Ele diz assim, ó, porque eu estou bem certo que nem a morte. Aqui me chama a atenção que ele, em outras palavras, ele está dizendo, eu estou bem convicto. Ele não falou, olha, tenho dúvida, eu estou mais ou menos certo. Eu estou bem certo. Pode ler aí. Na minha Bíblia diz que bem certo, ou seja, eu estou bem convicto. Eu creio mesmo, não há nem essa. Nem isso que é o maior dilema para o homem hoje, que ele não gosta nem de falar nem de pensar, mas vai ter que enfrentar. Ele não gosta de falar nem de pensar, mas vai ter que enfrentar um dia. E eu estava falando hoje lá no enterro, para o seu Márcio está resolvido. Para ele está resolvido. Acabou. Resolveu, está resolvido. Agora eu e você que estamos aqui, nós estamos resolvendo. Deus está dando oportunidade para nós resolver a situação. Por isso que essa manhã me chamou a atenção, quando essa pessoa pediu, né, para mim, se poderia vir, que ela queria fazer um concerto, que ela entendeu, o Espírito Santo alcançou seu coração, ela sabe o que ela fez, né, de mal, de errado, e ela sabe que se ela morrer, ela não está muito bem, para o céu ela não vai, senão a Bíblia, né, ela vai ter que fazer o acerto. E foi uma benção, a gente foi lá, orou, abençoou, né, ouvimos ela, foi uma benção. Eu sei que Deus vai mudar, porque a atitude que ela tomou, né, foi uma atitude tomada em obediência à palavra de Deus, ao Espírito de Deus. Então, né, o Paulo pega e dá uma convicção, porque eu estou bem certo. Aí foi para quebrar mesmo a cabecinha dos gregos, dos romanos. Mas nem a morte? Que negócio é esse? Nem a morte, nem a morte. E ele ainda foi mais longe, nem a vida. E daí ele vai mais longe, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas presentes, nem o futuro, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem a largura, nada. Ou seja, tudo que nós ouvimos, vemos, sentimos, nada pode nos separar desse amor. Ele está muito acima de tudo e de todas as coisas. Ele deixa claro que ele vai botar um nó na cabeça dos caras. Ele fala, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Aqui ele dá uma lambada na criatura, né, tudo é criação de Deus, no próprio homem. Porque os romanos estavam matando os cristãos, estavam jogando, né, lá na arena, famílias inteiras, para os leões destruir. E ele estava dizendo, olha, nem criatura, nada. Ele botou um ponto final. E eu creio que ele colocou isso, e agora é com vocês. Agora o Espírito vai, como eles eram inteligentes, eles tinham que ver. E eu creio que eu sei que houve ali algo tremendo que deve ter acontecido, né, no meio desse povo, porque a palavra de Deus não volta vazia. Mas caramba, se ele falou que quem nos separará é uma pergunta, a pergunta não foi respondida. Ele respondeu muita coisa, mas ainda deixou a pergunta no ar. E eu pergunto, quem pode nos separar do amor de Deus? Amados, só uma coisa. Vocês sabem quem é. Apenas uma coisa pode nos separar do amor de Deus. Está em Isaías. O profeta Isaías fala que os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. A palavra morte quer dizer separação, né? Quebra de relacionamento com Deus, como foi quebrado lá no Éden, a desobediência do homem com a sua esposa, quebraram esse relacionamento e foram separados de Deus, ficaram longe de Deus. E a morte também nos separa desse corpo corruptível para receber um corpo incorruptível. Deus fez, né, a coisa permitiu que aquela maldição que afetou o homem, a raça humana, pudesse se transformar em bênção. Não existe outra maneira de nós recebermos um corpo glorificado, um corpo incorruptível, para herdar o céu, se não for para passar por esse caminho e passar pela morte. Não tem. Bem-aventurados que foram arrebatados. Não sei quanto vai ser, quando vai ser e quantos vão ser, mas a maioria vai ter que passar por isso, porque a Bíblia diz que a carne e o sangue não herdarão o reino. Então, para nós receber essa promessa desse corpo glorificado, corpo glorificado, precisamos passar por isso e entender isso. E o que nos separa? O que nos vai impedir disso? Uma única coisa, o pecado. E quando a gente fala pecado, hoje eu estava lá fazendo velório, falei assim, e eu sei que eu também vim dessa linhagem, vocês, pecado, o que é pecado? Eu não mato e não roubo. Depois eu quero dizer para você, que quem matou herdou o céu. Quem é que inaugurou o paraíso?
Era um assassino e ladrão. Amados, Deus é santo, santo, santo. Né? Aí você diz assim, não, eu não mato, não roubo, está tudo ok. Não. O pecado pode ser uma maledicência, pode ser uma amargura no coração. Né? A Bíblia diz que a raiz da amargura contamina, ela inflama. Né? Que a maledicência é como o vômito de Satanás. Às vezes as pessoas difamam outros, né? A pessoa é injustiçada, Deus até permite às vezes para tratar, mas é pecado. E inveja, né? A inveja é terrível, ela é muito sutil, a inveja é muito sutil. Ciúme é obra da carne, né? Pessoas têm ciúme, às vezes porque o outro está numa posição, eu podia estar lá, fazer melhor do que ele, isso. Tantas coisas, amados, né? Que são pecados para Deus. Comer demais, sabia? Uma das coisas que nós temos que dosar agora por último é comer. Crente não bebe, não fuma, mas come pra caramba. E você fala, vai lá no Apocalipse, olha lá em Apocalipse, quer olhar lá? Fala que os ladrões, os assassinos, os adultos, e os o quê? Comilões. Então, amados, às vezes tem gente aí que está fora de peso, não vai culpar o diabo, culpar a esposa, culpar açúcar, culpar nada. É o teu zóio mesmo. Come mais do que pode. E aí, daqui a pouco, né, entra naquele vício da comilança. É pecado. Pastor, é pecado? É. Nosso estômago com 400 gramas está bom. 500 gramas está para lá de bom. Tem outros que é 1 quilo de comida. E não para. E o estômago vai alargando. Claro, a pessoa precisa ser curado na alma, porque às vezes a ansiedade leva a esse sentido de comer. Gente, então a gente tem que perceber que a questão não é matar e roubar. É a inveja, é o ciúme, é o ressentimento, falta de perdão é algo sério. Sério, essa pessoa que nos chamou hoje, que há tempo aconteceu o episódio aqui, ela estava doente. E a gente orou lá, a gente viu, né, amor? Né, bem, a gente viu o que Deus fez ali na hora, algo maravilhoso, foi restaurado. Hoje tem muitas pessoas que têm problemas sérios na alma por falta de perdão. Perdão é algo sério. Amados, o atalho para o amor é o perdão. Vamos errar? Vamos, porque não somos perfeitos. Não somos perfeitos. Eu vou errar, você vai errar, nós estamos caminhando. O problema é a motivação, né? Dentro de nós. Nós temos que amar a santidade, estamos buscando a santidade. Agora existe aquele que está desprezando a santidade, que conhece o que é santidade e está desprezando, que sabe quais são os princípios e está desprezando, não está nem aí. Deus conhece, e Deus ainda está dando misericórdia para a pessoa se arrepender. O problema é esse, porque o cara lá que é ignorante, a pessoa que lá não viu e não sabe, né? A Bíblia diz que Deus não leva o tempo da ignorância, mas nós como filhos de Deus, que já conhecemos a palavra, conhecemos o que é o certo, o que é o errado, o que é um princípio, o que não é um princípio, aí está o grande problema. E a gente deve lutar. Temos a nossa dificuldade? Temos, mas devemos ter a motivação da santidade, devemos ter a motivação da perfeição. Aí está a diferença do que eu desprezar essa motivação. Eu não sou perfeito, mas eu estou buscando a perfeição. Eu não sou santo como devia ser, mas eu quero ser santo. Amém? E Deus sabe do meu coração. Agora o problema é quando eu desprezo isso. Digo, não, uma boa mesmo é fazer a vontade da carne aqui, que é gostoso. Aí é o problema. Aí eu quero ver o resultado final. Eu já conversei com algumas pessoas que falam, pois é, eu já passei, eu entendo, papapi. Eu também já passei, Jesus também passou. Eu quero ver o resultado final. Eu quero ver o resultado final disso. Esse filme eu já conheço. Sabe, amados? Então nós temos que entender que, né, a única coisa, olha que é coisa pra caramba aqui, concordam comigo? Coisas difíceis que nós passamos todo dia, está escrito aqui. A Bíblia diz que não vai separar, e a coisa mais terrível, que é o ápice da situação, que é a morte, também não vai separar. Agora, tem uma coisa assim, que é o pecado. Hebreus fala que sem santidade ninguém verá o Senhor. Pastor, eu estou ralado. Não, busque ela. Vai atrás dela. Ame ela. Deus vai te dar a oportunidade sempre de tu escolher. Deus sempre vai te dar a chance, a oportunidade da segunda chance de você escolher, de eu escolher. Então, amados, é um momento de nós refletir. Sabe por quê? Porque vai ser um momento que nós temos que resolver a situação. Aqueles que já foram,
glória a Deus, está resolvido. Não tem mais o que fazer. Mas eu e você que estamos aqui, que respiramos, ainda há tempo de resolver. Ainda é tempo de alinhar o nosso coração com o coração de Deus. Ainda é tempo de se converter. Ainda é tempo de se arrepender. Ainda é tempo de dizer, eu escolho a bênção e rejeito a maldição. Eu escolho, né, entre fazer a vontade de Deus e entre fazer a minha vontade. Ainda é tempo, ainda está em tempo. Mas vai chegar um momento, Deus, que vai encerrar, gente. Deu, né? Hoje às 9h30, ontem às 9 da manhã deu para o seu Moacir. Quantas pessoas hoje, nesse momento, está dando, deu, resolveu, agora deu. Agora dali para lá, é um passo para a eternidade. Eternidade para sempre com Deus ou longe de Deus. Então é um momento muito legal, muito tremendo, quando Deus nos dá a oportunidade de ouvir, de entender, de compreender e a oportunidade para viver. Sabe? É muito importante. Quem nos separará? Quem? Quando você ouvir isso, não esquece que é uma pergunta, né, sem uma resposta, para nós entender que a resposta foi dada lá 600 antes de Jesus vir a esse mundo, né? Ou lá no início do mundo, lá no começo, houve um problema, mas foi resolvido aqui na cruz do Calvário. Ali na cruz do Calvário foi resolvida essa situação, né? Então hoje nós não temos mais desculpa, né? Não temos mais desculpa. Nós cremos que temos alguém que está nos advogando, que está nos ajudando pelo seu Santo Espírito, que está nos fortalecendo e que nada pode nos separar, sabe? Hoje eu vi aquele jovem hoje lá, né, uma benção, um jovem, pai o filho do pastor Hugo de Lages, ministrando para os nossos jovens. Eu cheguei lá hoje à tarde, fui lá e ao meio-dia ainda deu para mim pegar uma metade da ministração. Um jovem, né, precioso, né, ministrando assim a palavra, a gente via com tanta graça e autoridade, né? E ele dizendo, olha, Deus nos fez, e muitas vezes nós andamos curvado, né, porque nós estamos aceitando a acusação e aceitando a acusação do diabo, e o diabo nos curva, ele quer ver nós de cabeça para baixo, curvado, dizendo que nós não temos mais chance, que já era. O diabo é mentiroso, mas a Bíblia diz, quem nos separará? Todas essas coisas nos separam. E se nós amarmos essa graça que Deus hoje está sobre nós, né? Amar essa graça na pessoa de Jesus, amados, nós vamos andar, nós vamos herdar o céu. Nós temos escolha ainda. Nós ainda podemos nos alinhar. Amém? Você pode alinhar. Fala para o seu irmão, você tem, ainda Deus você pode alinhar aquilo que está desalinhado. Você pode. Deus está te dando oportunidade. Deus está te dando chance. Deus é um Deus de muitas oportunidades. Amém? Você pode dar uma salva de palmas a Jesus? Eu trouxe essa palavra, mas porque eu creio que, né, o domingo passado eu fiz um convite, quero fazer novamente aqui, para quem deseja ir o ano que vem, já está marcado a data, definida a data, para nós ir para o Peru, numa viagem missionária, para você conhecer um outro país, outra realidade, e estar vendo de perto aonde nós estamos envolvidos, numa das obras que essa igreja ajuda, colabora lá. E eu falei, né, né, olha, irmãos, falei de algumas coisas, né? Falei, olha, quem tem problema de pressão, né? Eu acho que deve ser um pouco prudente, que lá é alto. Mas eu falei também de outros riscos, né? Que lá é a 4.800, lá é normal, nas cordilheiras, começar a pedra a despencar e matar gente lá toda semana. Então é um risco. Então a Norma chegou em casa, o que tu está fazendo? Tu está correndo com o pessoal. Né? O que tu estás fazendo, Tony? Tu não quer que as pessoas vão. Não, eu estou sendo sincero, né? Porque nós vamos para lá, né? Eu sei lá o que pode acontecer. Aí chega lá, vamos em 9 e voltamos em 5. 4 ficou por lá. Aí, olha, o pastor levou eles para morrer. Deus o livre, né? Eu não quero isso. Eu quero dizer assim, não, eles foram promovidos, né? Mas eu quero dizer que é um risco. Nós corremos risco, perigo. Quem nos separará o perigo? Então, amados, né, eu estou fazendo esse convite, tá?
quem ainda deseja, esse último domingo, que deseja, nós vamos fazer uma viagem para planejar, vou fazer uma reunião para dizer a questão de valores, a questão a data certinha, tudo como é que vai funcionar. Mas era bom, assim, quem tem condições, de ir, seria muito bom. Você vê um pouco outra realidade, conhecer outra realidade. Muitas vezes o nosso universo, o nosso mundo fica tão pequeno, que parece que é aquilo. Não, amados, tem esse mundão todo aí para nós fazer a obra, para nós ajudar, e Deus se agrada quando nós ajudamos mais necessitados, isso é bênção, e Deus nos abençoa. Então vai ser uma oportunidade bacana, eu já estive lá umas 4 vezes, mas eu gostaria com um grupo, e quem sabe desse grupo, de repente, alguém não amar a obra e já começar a dizer, olha, eu quero isso aqui, amém? Porque eu sou um que quero, tá? Eu só estou esperando o tempo do Senhor, mas eu sou um que quero, tá? Eu sei que tudo é um tempo, e eu tenho que entender que debaixo dos céus há tempo para tudo, e eu estou orando, porque eu sei que tudo é um tempo, e eu queria assim dar oportunidade para você que talvez, nunca viu isso de perto, experimentou, seja oportunidade para você conhecer, uma outra realidade, e conhecer lá a obra, que a igreja está cooperando lá, com o pastor José Carlos e Sui lá no Peru, amém? Glória a Deus.